Palavra da Verdade. Devocional de 3 de maio. Não sejais como o cavalo ou a mula. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Salmo 32, versos 8 e 9. O Salmo 32 é um testemunho de Davi acerca da experiência que teve de pecado, disciplina de Deus, confissão e restauração. Alguns acham que foi escrito na mesma ocasião em que ele também escreveu o Salmo 51, quando adulterou com Batseba e tramou a morte do marido dela, Urias, conforme está narrado em 2 Samuel capítulo 11. Sendo repreendido pelo Senhor através do profeta Natã, Davi se arrependeu de seu pecado e se submeteu à dura disciplina do Senhor, que durou praticamente todo o resto de sua vida. Porém, enquanto o Salmo 51 é um salmo penitencial, consistindo apenas em confissão, este salmo consiste em duas partes, sendo a primeira penitencial, em forma de um testemunho, e a segunda sapiencial, ou seja, de sabedoria. Após o processo de disciplina, arrependimento e perdão, Davi medita sobre sua experiência e a compartilha. A partir de então, na segunda parte, dos versos 8 a 11, o salmo torna-se sapiencial, com lições extraídas da experiência do salmista. Refletindo essa experiência, Davi nos deixa lições em forma de máximas, incluindo promessas de Deus, exortações e advertências, encerrando com um convite à celebração da graça. Davi pecou contra o Senhor, tentou esconder o seu pecado. A mão do Senhor pesou sobre ele, seja pelo castigo recebido, seja pela dor na consciência, levando-o ao arrependimento e à experiência do perdão, conforme os versos 3 a 5. A Escritura define o pecado como um ato de rebelião contra Deus e sua lei, uma falha de conduta e de caráter e uma perversão. Ou seja, o pecado é tanto um ato como uma condição, é tanto uma transgressão da lei de Deus como a falta de conformidade com ela. É tanto uma prática como uma inclinação do coração. Depois de ter passado pela disciplina, o salmista quer compartilhar sua experiência com os pecadores faltos de senso, como o cavalo ou a mula, condição na qual já esteve antes de ser afligido. Ele quer evitar que seus ouvintes caiam na mesma teimosia e assim sofram as consequências de sua insensatez. A figura do cavalo e da mula ressaltam o comportamento impulsivo, teimoso e irracional típicos do insensato. Trata-se de uma exortação, portanto, para não endurecermos o coração à palavra de Deus e às suas advertências. Deus deu aos seus filhos a sua palavra como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Ele também lhes outorgou o seu Santo Espírito, que lhes dá entendimento espiritual, aplicando a palavra ao coração. Na comunhão diária com Deus por meio de Jesus Cristo, no uso diligente dos meios de graça e na companhia do seu povo, somos instruídos pelo Senhor a fim de crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, no processo de aprendizado, muitas vezes nos mostramos nécios e tardos de coração para aprender. Algumas vezes somos afobados como os cavalos, avançando onde o Senhor nos ordena recuar e precipitando-nos onde o Senhor nos ordena esperar. Estão nessa categoria os pecados de comissão. Outras vezes somos empacados como a mula, recuando onde o Senhor nos disse para avançar e deixando de fazer o que o Senhor nos ordenou. Esses são os pecados de omissão. Alguns de nós tendem mais a serem como o cavalo, outros como a mula. Em ambos os casos, são necessários o freio da disciplina de Deus e o chicote da sua repreensão. Assim, muitas verdades que poderíamos aprender simplesmente ouvindo atentamente e obedecendo sua palavra, a exemplo de Davi, são aprendidas depois de amargarmos as dores consequentes de nossas escolhas erradas. Por isso, por um lado, temos do Senhor a promessa: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Por outro lado, se formos como o cavalo ou a mula, Deus usará o chicote e o freio, pois, como ele diz em outro lugar, o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Provérbios 26, 3. Diante disso,
Fazemos bem em ouvir a sua advertência no Salmo 95, de 7b a 9. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Em outras palavras, Deus está nos advertindo: não sejais como o cavalo ou a mula. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.